Muito boa noite, irmãos. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começando hoje com um pouquinho de atraso por conta de alguns ajustes aqui nos equipamentos da filmagem, da transmissão do culto, mas está tudo ok. Nós vamos agora orar ao Senhor. Eu queria pedir à irmã Jéssica que ficasse de pé e orasse aí bem alto, agradecendo a Deus pelo culto desta noite e pela mensagem que iremos ouvir. Amém, Jesus. Verdade, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Eu queria chamar aqui o irmão Josimiel. Nós vamos louvar hoje só com um hino por conta do adiantado da hora. É o hino Sou Feliz, 398, do cantor cristão. Saúdo a todos com a graça e a paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Não que ficando em pé a gente tenha acesso mais livre ao Senhor, não é isso. Mas é que a gente se sente mais à vontade para soltar nossa voz e exaltar o Senhor, né? Então, o que nos faz feliz? O que nos faz feliz é a presença do Senhor em nossas vidas. Independente da circunstância, nós somos felizes porque o Senhor, Ele habita e atua em nós. Então vamos louvar ao Senhor com o hino Sou Feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Cante. Sou feliz com Jesus. Sou feliz, Jesus, Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou
com Jesus, meu Senhor, meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Assentai-vos. Meus amados irmãos, hoje à noite seria o mensageiro da noite, o pastor Chagas, mas ele teve um sintomazinho de última hora, um pequeno desconforto, nada a ver com essa doença que está aí. Então ele entrou em contato comigo e pediu que hoje eu assumisse a mensagem desta noite. Então nós vamos também orar em prol dele, né, da sua recuperação, para que no domingo ele esteja aqui conosco também. O nosso culto de domingo, de manhã, começa às 9 horas e nós temos também o culto da noite, que começa às 18 horas. Então, os irmãos que estiverem, não é, dispostos, que estão realmente à vontade para sair de casa, para vir ao templo do Senhor, venham para ouvir a palavra de Deus. E aqueles que não podem vir por alguma razão, assistam em casa através das nossas redes sociais. O pastor Leonardo está de férias, né, como nós sabemos, está viajando com a sua família, e nós oramos também ao Senhor a fim de que ele tenha um bom repouso, um bom descanso, e que retorne aí no final do mês com energias revigoradas para continuar aí
cuidando das ovelhas do Senhor aqui na Igreja Batista de Montese. Meus irmãos, nessa noite, nós vamos fazer uma breve meditação sobre o livro de Eclesiastes. E aí nós temos no livro de Eclesiastes 12 versículos, são versículos longos, mas nós não vamos dar um tratamento aí geral no livro de Eclesiastes ou uma mensagem expositiva, mas nós vamos meditar um pouco sobre este livro, que é um livro de sabedoria, não é? Escrito por Salomão, e que com certeza Deus nos falará muito e nos ensinará muito nesta noite. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no nosso versículo-chave. Nós vamos navegar em alguns versículos de Eclesiastes, mas o nosso versículo-chave desta noite está no capítulo número 3, versículo 1. Eclesiastes 3, versículo 1. Nos diz a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra, meu Deus, e por essa mensagem que nós vamos ouvir nessa noite. Que o Senhor abençoe e ilumine a cada um, os que estão aqui na igreja, os que estão em casa ouvindo esta mensagem, que o teu Santo Espírito ilumine o Senhor, a fim de que o entendimento e a compreensão venha, através do teu propósito, alcançar cada coração naquilo que cada um necessita. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, essa mensagem de hoje é uma mensagem propícia nos dias em que nós estamos vivendo. Veja como a palavra de Deus ela é de fato viva e eficaz. Tomando consciência que Deus, que é soberano sobre todas as coisas, um versículo apenas que nós lemos é capaz de nos confortar de uma forma que nos enche de paz. Esse versículo que nós acabamos de ler, que ele fala, que Deus nos fala, olha, tudo tem o seu tempo determinado. Não vos preocupeis, não vos estresseis, não adianta você querer fazer nada, porque você não pode mudar o curso da história. E ele diz, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todo o propósito de quem? De Deus. Então, uma leitura deste simples versículo nos dá uma paz, não é? A tranquilidade e o sentimento de que nós estamos seguros, de que nós estamos nas mãos de Deus. Então, irmãos, dentre tantos ensinos no livro de Eclesiastes, Salomão nos lembra que existe um propósito, que para tudo que acontece, Deus tem um propósito, tanto para a humanidade geral, quanto aos indivíduos, né? A cada pessoa, a cada criatura sua e principalmente a cada filho seu. Quando nós nos esquecemos disso, como não compreendemos a mente do Senhor e nós não sabemos quais são os seus planos para as nossas vidas, se nós não estivermos firmados na fé e em plena comunhão com Deus, isso pode impactar nas nossas emoções, mexer com o nosso coração e abalar a nossa confiança, dependendo do momento, da situação, da circunstância que nós estamos vivendo. Diante disso, o que Deus nos orienta? A que o Senhor nos orienta? A termos confiança nele e nos propósitos dele. A palavra de Deus nos diz no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz
e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, sabendo que tudo está no seu controle, que suas determinações são perfeitas e servem ao nosso crescimento e amadurecimento espiritual, fiquemos tranquilos, apacentemos os nossos corações, sintamos esta confiança, esta segurança que Deus nos dá em cada capítulo, em cada versículo da sua palavra. E hoje nós vamos meditar nos capítulos iniciais do livro de Eclesiastes, os 6 primeiros, tirando alguns ensinos deste livro de sabedoria que o Senhor nos deixou. No capítulo 1 de Eclesiastes, nós vemos aí, no centro deste capítulo, a vaidade humana. E o versículo 2 deste capítulo nos diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esta é uma conclusão que o homem chega quando corre atrás das coisas terrenas, dando a elas um valor e uma importância além do que de fato ela tem, seja no sentido de nos sentirmos especiais ou de nos tornarmos melhores do que o que de fato somos. Ao adquirir essas coisas, o homem, ele descobre, ele percebe que essas coisas são efêmeras, e que não tem nenhum poder de realizar aquilo que ele buscava. E aí ele descobre que nada disso preenche o vazio que ele tem e que somente Deus é capaz de suprir. No versículo 14 deste capítulo 1, a palavra de Deus nos diz: atentei a todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então, o primeiro ensino no capítulo 1, dos seis capítulos que nós vamos meditar, o primeiro vem falar dessas vaidades, dessas coisas que nós devemos nos afastar. E como é que nós nos afastamos das vaidades? É quando nós deixamos de olhar apenas as coisas que são terrenas, as coisas que são seculares, mas que, sobretudo, quando nós olhamos as coisas que são do alto. No capítulo 2 de Eclesiastes, nós vemos ali no centro desse ensino o engano da vida fácil e supérflua. E no versículo 11 do capítulo 2, que é o versículo chave, a palavra de Deus nos diz assim: e olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então, irmãos, o crente, ele deve ter uma vida firmada, norteada, né, delineada e pautada nas Escrituras, pelas orientações do Senhor disseminadas na sua palavra, a fim de que ele possa ter uma vida espiritual plena. Na palavra de Deus, nós adquirimos a sabedoria necessária, a fim de não sermos engodados pelas exigências do mundo, pelos sentimentos carnais, que podem nos escravizar no foco das conquistas das coisas seculares, que nenhum valor tem para a nossa vida espiritual e para o reino de Deus. Como nos ensina o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus,
capítulo 6 e 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No capítulo número 3 do livro de Eclesiastes, nós tiramos aqui o terceiro ensino, que fala do tempo do homem e do tempo de Deus. E nós temos aqui, como versículo-chave, o versículo 1 do capítulo 3, que nos falará sobre esse tema, que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Esse tempo determinado, ele trata do tempo cronos, do tempo do homem, esse tempo que nós contamos, não é? Dos dias, das horas, dos minutos. Então ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aqui ele está falando desse propósito, dos propósitos de Deus, que trata do cronos de Deus, do kairos de Deus, né? Do tempo de Deus, que é o kairos. Na teologia cristã, o termo kairos representa o tempo de Deus, que descreve a eternidade, a qual não pode ser medida e que é um atributo de Deus. Por outro lado, o cronos representa o tempo dos homens, que descreve o tempo cronológico, que é medido e utilizado a fim de expressar a natureza quantitativa do tempo. O tempo cronos nós contamos no nosso dia a dia, sobre o que fazemos debaixo do sol. O tempo de Deus está acima deste tempo do homem, deste tempo cronos. E o Senhor nos mostra isso recorrentemente, a fim de que aprendamos a remir o tempo. O que é remir? A palavra remir, ela tem como sinônimo libertar. Então remir o tempo, é libertar-se do tempo, é tirar as correntes dessa prisão, dessa limitação, desse foco que nós temos na nossa vida secular, ligadas ao tempo. Então nós devemos nos libertar da prisão que o tempo cronos nos impõe e descansarmos no tempo kairos, no tempo de Deus, submissos à vontade do Senhor. Vontade esta que é imutável. Ela não vai mudar por nenhuma circunstância, ou porque estamos aflitos, ou porque nós queremos porque queremos, ou porque nós estamos limitados ao nosso tempo cronos. Não. Ela é imutável e soberana. E hoje nós estamos vivendo momentos em que o tempo de Deus claramente se sobrepôs ao nosso tempo. Nós temos vivido dias assim, nos últimos 120 dias. O nosso tempo, ele deixou de ser importante. E nós estamos agora vivendo o tempo de Deus. E ele diz: olha, é tempo agora de se afastar um pouco das coisas terrenas, começar a pensar em outras circunstâncias, olhar as coisas que são de cima, não é? Se relacionar mais e melhor com Deus. Então, nós temos vivido muito claramente esta situação onde o tempo de Deus se sobrepôs completamente ao nosso tempo. Quando nós abrimos nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, nos versículos 16 e 17, a palavra de Deus nos diz assim: remido o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, remindo o tempo, olha, liberte-se do seu tempo, desse tempo cronos, desse tempo humano. Os dias são maus, e são os dias que nós estamos vivendo agora. Nós já vivíamos,
mas estamos vivendo agora um tempo diferente. Nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade foi acometida de uma situação que a nossa geração nunca tinha vivido, não conhecia. E ficamos todos surpresos, estupefatos, né, como se diz. E aí ele conclui: por isso, não sejais insensatos, no versículo 17. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, nesse momento em que nós estamos sendo dirigidos mesmo por essa circunstância, e esta circunstância, ela é obra do Senhor, são as mãos do Senhor que estão gerando, fazendo tudo isso. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que entender a vontade do Senhor, entender a vontade de Deus. E dentro desta compreensão, nós devemos aí aprender também a nos relacionarmos com Deus dentro dessa realidade, que de fato, Ele não quer apenas que nós vivamos nesses momentos em que Ele impõe, mas Ele quer que nós vivamos por vontade própria, mesmo quando tudo está bem, mesmo quando nós temos liberdade para ir, para vir, para sair, para abraçar. E este momento nos propicia isso, e isto vem de Deus. Então, nós temos que entender a vontade do Senhor. No capítulo 4 de Eclesiastes, nós vamos ver os males e aflições da vida. No versículo 1 do capítulo 4, na parte A do versículo 1, Deus diz assim: depois voltei-me e atentei a todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Voltei-me e atentei. Aqui o sábio Salomão dizendo: olha, eu voltei, eu olhei, eu contemplei, e aí eu me deparei com essas opressões que se fazem debaixo do sol, que são corriqueiras na vida do homem terreno. Os males e aflições dos nossos dias estão evidentes hoje aos nossos olhos, por toda a realidade que o mundo tem vivido, com epidemias, pandemias, pestes, fome, violência, guerras, enfim, tudo que nós temos visto. Esta semana mesmo tivemos um vendaval, um ciclone, lá no sul do país, que quase que devastou uma cidade. Foi decretado estado de emergência, arrancou telhados, deixou milhares de desabrigados. São esses tempos que nós estamos vivendo, que o mundo ele tem vivido. E agora nós não só temos visto, mas temos sentido toda essa realidade que a humanidade está vivendo com o novo coronavírus e com essa doença terrível, a Covid-19. Isso nos impele, a nós que somos crentes em Jesus Cristo, verdadeiramente os crentes em Jesus, isso nos impele a olhar as coisas que são do alto. Quando nós nos vemos no meio dessa situação sobre as quais nós não temos controle, nós não temos como acabar com ela, nós ficamos dependendo da ciência, das autoridades mundiais. Nós temos que confiar no nosso Deus. Nós temos que olhar as coisas que são do alto, olharmos para o nosso Deus, que está no controle de tudo. Então, no tempo dele, no kairós de Deus, a ciência vai ser iluminada, e vai surgir a vacina, e vai surgir o remédio, e o mundo seguirá seu curso. E nós sabemos
que esse curso do mundo, independentemente da circunstância que vivemos, seja ela de dificuldade, de aflição, de paz ou de guerra, nós sabemos aonde vai dar. Nós sabemos aonde essa estrada que estamos trilhando, ela vai desaguar. Que será no dia do Senhor. No dia em que o Senhor virá para encerrar com tudo isso aqui. Para encerrar com as dores desse mundo. E aí nós sabemos que lá haverá uma divisão daqueles que vão viver a vida eterna com Deus, daqueles que vão viver a vida eterna distantes de Deus. No capítulo 5 e 6 do livro de Eclesiastes, nós tiramos aqui o último ensino da mensagem desta noite, que são conselhos práticos para o nosso viver. E o versículo-chave aqui é o 13 do capítulo 5, onde a palavra de Deus nos diz: há um grave mal que vi debaixo do sol, e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam, a fim de causarem o seu próprio dano. Ou seja, quando temos mais cuidado com as coisas materiais, com as coisas que são da terra, com as coisas que não são celestiais, coisas que perecem, e deixamos de olhar as coisas que são eternas, que não perecem, as coisas que são de cima, nós nos colocamos numa posição de confronto com o que Deus espera de nós. Quando nós olhamos apenas as circunstâncias e olhamos a estas coisas efêmeras, essas coisas passageiras, mas que nós sabemos que nos afligem na nossa vida terrena, nesse nosso corpo físico, elas nos afligem de tal forma que muitas vezes nós deixamos de olhar as coisas que são de cima e sofremos as consequências disso. E nós, quando fazemos isso, nestas situações, quando nós focamos neste sofrimento, nestas circunstâncias, nestas coisas que têm acontecido, nós nos colocamos numa posição de confronto com o que Deus espera de cada um de nós. No livro de Colossenses 3, versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, quem já ressuscitou com Cristo? Amém, glória a Deus. Se já ressuscitastes com Cristo, então buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Nesses últimos dias em que o Kairos de Deus tem influenciado diretamente no Cronos do homem, nós estamos tendo a oportunidade de avaliar como estava a nossa vida com Deus antes dessa pandemia, antes desse momento que nós estamos vivendo e que está dirigindo a nossa vida secular de uma forma desagradável a nós. Nós gostaríamos de estar continuando na nossa vida anterior, vindo para os cultos, que é pensando nas coisas de cima, mas também no nosso trabalho, na nossa faculdade, nos nossos estudos, na nossa lida diária e todas aquelas coisas ligadas à nossa vida secular, à nossa vida do dia a dia, à nossa vida do tempo Kairos. Então Deus nos está dando essa oportunidade de nós avaliarmos como é que estava a minha vida antes de tudo isso começar. E aí nós perguntamos, e eu pergunto, aquilo que Deus me perguntou quando eu estava
lendo e vendo essa mensagem e preparando essa mensagem, você tem aproveitado esse tempo, meu irmão e minha irmã? Tem aproveitado esse tempo no sentido de avaliar como estava o seu viver como servo do Senhor? Não é avaliar o seu viver como estudante, como vendedor, como gerente, como profissional, como namorado, como esposo, não. É avaliar como estava o seu viver como servo e serva do Senhor diante de Deus. Eu quero sugerir a todos os irmãos, os que estão aqui, os que estão nos ouvindo nesse momento, que tenham um momento com Deus, hoje, agora. Vamos nos fazer algumas perguntas e questionamentos e respondermos sinceramente. Vamos ter uma conversa, ter um diálogo com o Senhor, diretamente. Como se fosse olho no olho. Nós sabemos que Deus está nos vendo. E Deus não está só nos vendo aqui na igreja, sentados ou em pé, ou fazendo as coisas aqui, não. Ele está vendo o nosso interior. Então nós estamos dialogando nesse momento com Deus. E eu proponho que nós tenhamos este momento, que nós vamos nos fazer algumas perguntas, como se fosse uma inquisição nossa com nós mesmos. Não é ninguém. E estas perguntas, você pode entender também que Deus está fazendo a você. Não apenas no sentido de lhe inquirir, mas no sentido de dizer, olha, vamos pensar um pouco, vamos refletir um pouco, vamos pensar, eu quero que você pense como é que estava a sua vida, no sentido, como servo e serva do Senhor, antes dessa situação. E aí, neste momento individual com Deus, vamos responder para Ele com sinceridade a estas perguntas. Como nós estávamos adorando a Deus antes desse momento? Nós o estávamos adorando em espírito e em verdade? Esta é uma pergunta que você deve fazer a si mesmo e que você vai, daqui a pouco, ter um momento com Deus para dizer para Ele como que você via, com toda sinceridade. Se você entender que de fato você estava o adorando em espírito e em verdade, diga, não, Senhor, eu estava adorando em espírito e em verdade. Estava adorando como um verdadeiro servo. Ou então você dizer, Senhor, eu acho que faltou alguma coisa. E nesse momento, é a hora de eu refletir e mudar a minha atitude. Nesse momento de pandemia e para quando terminar esse momento. Outra pergunta. Como estávamos dedicando o nosso tempo cronos? Como é que nós estávamos dedicando, entregando as 24 horas do nosso dia ao Senhor? Vamos conversar com Ele, olhar para trás e ver como é que estava essa divisão. Horas de sono, horas do trabalho, horas de diversão, horas de relacionamento com os amigos, horas de relacionamento com a família, hora de relacionamento com Deus, momento de oração em casa. Estávamos fazendo devocionais diárias, como hoje talvez muitos estejam fazendo, ou quando nós tínhamos o nosso tempo cronos completamente voltado, quando a nossa vida estava ligada
intimamente ao tempo Cronos e não ao tempo de Deus. Como é que eu estava utilizando? Deus diz que há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para viver, tempo para morrer, há tempo de plantar, tempo de colher. Ele diz que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Que literalmente nós estamos vivendo agora, né? Nós que somos muito carinhosos, amorosos com todos e que gostamos, né, de pegar na mão, de dar aquele abraço, de beijar, estamos impedidos disso. Então vamos responder a esta pergunta: como é que eu estava dedicando o meu tempo antes desta pandemia? Outra pergunta: como estávamos nos portando na casa de Deus? Como é que eu estava agindo? Como é que eu estava me relacionando com os irmãos? Como é que, quando eu chegava, a minha relação com o horário do culto, com a ordem, com a decência, como é que está tudo isso? Como é que estava tudo isso antes dessa pandemia? Como é que eu estava me portando antes de tudo isso na casa de Deus? Com reverência? Guardando o meu pé? Como diz Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, cuida do teu pé quando entrares na casa de Deus. Ou será que eu estava não tratando com o devido respeito? Estava tratando com respeito. Eu estava tratando com reverência. Mas não era completa ainda. Será? Você precisa olhar para você, olhar para trás e enxergar isso e conversar com Deus. E dizer para Ele: Senhor, eu estava. Ou não, Senhor, eu não estava. E este momento, Senhor, eu sou grato a Ti porque está me proporcionando esta reflexão. Outra pergunta: o nosso coração de fato estava em adoração sincera? Ou nós estávamos apenas com aquela coisa mais física? Eu fecho os olhos, eu ergo as mãos. Mas como é que estava o meu interior nesse momento de adoração? O meu interior estava distante de tudo aquilo que desagrada a Deus, de relacionamentos quebrados, de ira, de raiva, de ciúmes, de invejas, destes sentimentos naturais do homem caído, do homem que herdou essa natureza de Adão. Outra pergunta: quando saíamos da casa de Deus, quando terminavam os cultos, os momentos que nós tínhamos aqui, nós saíamos numa condição espiritual melhor? Nós saíamos melhor do que havíamos chegado? Ou nós saíamos do mesmo jeito que chegamos? Esta é outra reflexão importante que nós temos que fazer, porque naqueles momentos, ou nesses momentos em que nós temos tempo para tudo, que nós podemos estar aqui quando queremos, podemos ir embora quando queremos, e que vira uma rotina, e muitas vezes se torna apenas uma prática. Não, eu venho na quarta à noite, eu venho no domingo de manhã, e eu venho no domingo à noite. Não, eu não venho de manhã, mas venho à noite. Se eu vier de manhã, eu não venho à noite. Não, na quarta eu não venho porque eu estou cansado. Não. Como é que estava isso? Quando nós saíamos do templo do Senhor, da casa do Senhor, quando nós saíamos dos cultos, estávamos saindo edificados,
estávamos saindo fortalecidos, estávamos saindo melhores, estávamos saindo mais consagrados, estávamos saindo nos sentindo mais próximos de Deus, ou nós simplesmente saíamos do jeito que chegamos? Que nossas respostas a essas reflexões nos ensinem a buscarmos um relacionamento mais próximo e sincero com o nosso Deus, através da sua palavra. Amém? Então eu quero convidar os irmãos, nós temos 15 minutos, eu queria convidar a cada irmão a ficar isolado, sozinho, por 10 minutos. E você vai conversar com Deus sobre tudo isso. E renda-se diante dele. E ajoelhe-se diante dele. Você pode se ajoelhar fisicamente. Isso é bom. Mas principalmente, ajoelhe-se espiritualmente. Ajoelhe-se estando quebrantado diante dele, no sentido de reconhecer aonde nós estávamos falhando, aonde nós precisávamos melhorar, e que hoje nós temos, nesses últimos meses, com esse tempo kairós, com esse tempo que Deus nos tem entregue, de dias diferentes, de sentimentos aflorados, e de uma aproximação maior com Ele, que nós sejamos sinceros, abramos o nosso coração, de fato, e que a gente peça a Ele, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos deixe, nos permita, nos faça sair deste momento infinitamente e definitivamente melhores do que o que nós éramos antes dessa pandemia. Amém? Então vamos fazer esse momento individual. Termine com uma oração individual e depois nós voltaremos somente com a oração final. Deus nos abençoe.